A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, espero que vocês também estejam. Quero que vocês estejam firmes, fortes na caminhada. Bom, eu estava pensando em uma palavra em dar para vocês e hoje eu resolvi pegar algo bem simples, né? Algo que a gente deixa passar despercebido. Quando a gente entra no deserto, quando nós estamos naquela primeira fase, é uma fase de descoberta. Muitas pessoas nem conheciam a caminhada cristã, outros frequentavam uma igreja, porém, bem de forma morna, né? Aquela coisa que tá lá e tá cá, e outros realmente nem sabiam que existia restauração, que a gente poderia buscar esse respeito. Então, assim, eu sempre falo que Deus, através de uma dor, ele vai nos encaminhando. Não que ele queira a dor, mas que é no momento da dor que nós vamos atrás para estudar algo ou pedir a Deus para que ele resolva aquela situação que humanamente é impossível. Então, quando se trata do impossível, até mesmo aquele que não crê na existência de Deus, ele começa a buscar, por incrível que pareça. Então, eu sempre vejo pessoas falando só, meu caso é impossível, né? Ai, tá demorando muito. Ou às vezes a pessoa até acha que realmente vai acontecer, mas vai caminhando de uma forma assim, desesperada. Eu vou contar para vocês que no início eu agia assim também, sabe? Eu achava que eu tinha que fazer muito mais para que o Senhor me atendesse. Eu achava que as minhas orações, os meus clamores tinham que ser muito intensos, numa intensidade muito alta, assim, para que o Senhor pudesse me enxergar. Eu achava que ele não me enxergava, eu achava que ele não me escutava, porque muitas vezes tudo que eu pedia, né, ele não atendia. Só que eu não entendia que aquele momento era para minha mudança. Então eu clamava, clamava e para mim eu não era ouvida, sendo que os nossos pensamentos o Senhor já sabe todos, né? É algo que ele tem esse poder. Então, eu quero dizer a vocês que não fiquem tristes se vocês não estão sendo atendidos neste momento. Não fiquem tristes, continuem. Só que quando vocês fizerem um propósito de oração, quando vocês fizerem um jejum, acabem aquele jejum, vão até o final dele, depois recomecem outro, descansem, sabe? Descansem no Senhor. Eu ficava tão desesperada, eu confesso a vocês, que, por exemplo, se eu tivesse um jejum de 21 dias, aparecia lá alguém falando de um jejum de 8 dias, eu queria fazer junto. Gente, tem cabimento um negócio desse? Eu já estava em um jejum, se eu já estava buscando a Deus, então eu queria fazer muitas coisas com intensidade. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Então, quanto mais eu fizesse, mais o Senhor olharia para mim. E por isso eu acho que a gente sofre tanto na primeira fase, que é aquela fase assim de busca incessante. E tem pessoas que estão anos na primeira fase. Eu não estou dizendo que não é para vocês buscarem. Eu estou dizendo que nós temos que buscar com mais sabedoria. Então, ao longo do meu percurso, eu comecei a estudar mais a palavra, a não ficar tão ansiosa para que as coisas acontecessem. Eu comecei a olhar de uma forma mais clara o que o Senhor queria comigo. Eu comecei a entender o querer do Senhor naquele processo todo, como eu poderia, de alguma forma, me ajudar, né? Porque quando a gente está nesse processo, a gente não se ajuda, a gente se destrói. Tantos que pessoas emagrecem aí, não sei quantos quilos, outras perdem cabelo, outras têm problemas psicológicos até, né? Porque é muita informação. Eu sempre falo assim que você quer parar de pensar e a mente, nós temos um processador que é a mente, né? E esse processador ele fica 1000 por hora. Aquilo ali você não, mesmo você querendo parar de pensar, você não consegue. Então, eu quero dar um conselho a vocês. Um conselho bem simples, sabe? Que está em Isaías 43, do verso 13, que diz assim: agindo Deus, quem o impedirá? É bem simples, é bem na segunda partezinha ali do versículo. Agindo Deus, quem o impedirá?
Ninguém. É ele que age. E muitas vezes a gente quer fazer, achando que quanto mais você fizer, mais o Senhor vai estar ali, vai te atender rápido. Não. O Senhor, ele nos conhece, é tudo um processo. Ele sabe até onde a gente aguenta. Eu não estou dizendo que não é para vocês orar, não. Eu não estou dizendo que não é para vocês buscarem, não. Eu estou dizendo para vocês terem a noção de que forma é a mais correta ali para vocês buscarem. Por exemplo, tá fazendo um jejum? Se concentra naquele. Termine aquele, faça assim, esse vai ser o melhor jejum que eu vou fazer. Esse vai ser um jejum de gratidão a Deus. Isso aqui vai ser um jejum que vai me abençoar o que eu estou passando, as pessoas que estão buscando junto comigo, né? Profetiza ali que a tua vida vai ser diferente, queira ser diferente. E ali o Senhor vai nos mudando, vai nos moldando, né? Porque muitas vezes a gente quer que o jejum mude o outro, e sendo que a mudança tem que partir de nós. E você vai começar a olhar diferente, você vai começar a enxergar o seu problema diferente, né? E nesse processo, busquem de forma sincera. Muitas pessoas falam só, eu não sei nem como orar a Deus. Fale, converse, tem aquela conversa sincera, sabe? Eu chegava assim e falava, Senhor, eu não aguento mais. Mas olha, me escuta. E eu falava, e ele estava me escutando. Ele estava me escutando. Então, nós não temos uma receita de bolo, não tem nada pronto, tem que ser ali, você, com o seu amor, com aquilo que está no teu coração. Vocês podem ver que a oração mais sincera é aquela que sai do teu coração de uma forma que atinge o coração de Deus em cheio. Porque é aquela maneira que você está assim, você tá sem máscara, você ali, é você e Deus. Não tem mais ninguém, não tem outra pessoa. É ali, sabe, cara a cara. Eu estava vendo um caderninho antigo e eu encontrei algo que me deixou muito feliz, né? Eu estava fazendo uma... Era um período de oração, né? Um período que eu não me lembro de quantos dias, mas era um período de oração. E daí eu fui anotando no decorrer desse tempo, os cultos que eu fui frequentando, que eu fui participando, eu fui anotando qual foi a palavra e o que foi. Gente, é uma coisa tão certa, é uma coisa tão assim, que eu fico até emocionada, né? Eu coloquei assim, dia 8 de 8, não está o ano aqui, mas eu lembro exatamente. Foi no ano de 2011, olha só, no meu primeiro deserto ali. Então tava assim, ó. Eu coloquei assim, revelação dada dia 8 de agosto de 2011. Revelação dada no culto tal, daí estava escrito assim, houve um redemoinho, o Senhor pegou uma corda e mandou para longe esse redemoinho, vai ter provação. Busque, né, a Deus, olha só como que o Senhor fala conosco através das pregações, busque a Deus de todo o coração. Daí no dia 10 do 8 fui em outro culto e caiu a palavra do meu coração, que eu gosto muito. Eu coloquei, né? Busquei a palavra no Jardim Paulista, que é um bairro, né? Daí tava assim, caiu Jó 42, exaltação, virada de cativeiro. Palavra de vitória. No dia 11 do 8, o que aconteceu? A reconciliação. Como Deus é fiel, coloquei. Daí eu tinha colocado assim, 29 do 8, início do jejum. 31 do 8, o Senhor mandou sua palavra. Em Atos 2, a descida do Espírito Santo. Deus fez uma promessa, que até outubro, olha só, esse 11 de agosto foi a reconciliação do meu primeiro deserto lá, né? Que eu contei já pra vocês. Depois eu tive outro, mas não tem problema não. O outro foi pior, mas vamos nesse. Deus fez uma promessa que até outubro ele faria a obra por completo. E dezembro, Deus tomaria os caminhos na minha vida. Olha só, daí eu coloquei assim. Isso então quer dizer que em outubro, porque a gente voltou, mas foi uma coisa assim bem forçada. Não foi assim, não era aquele desejo, acho que do coração do meu marido naquele momento. Acho que ele voltou mais por uma questão da igreja, que o pessoal foi conversar e tal, né? Por isso que eu falo que o meu primeiro deserto foi muito curto, foi uns 4, 5 meses. E daí, no dia 7 do 10, tá assim, o Senhor mandou sua palavra
em São Lucas, capítulo 8, versículo 40. A cura da mulher do fluxo de sangue e a cura da filha do Jairo. Então eu coloquei assim, anotei, né? Deus vai dar a vitória na minha casa e ela não vai cair. O Senhor dará forças e o que é meu vai vir na minha mão. Os meus inimigos vão ficar de boca aberta com o que Deus fará em minha vida. A vitória chegou e até dezembro eu contemplarei 2 milagres através dessa vitória. Deus dará outra. Gente, isso aqui foi o que eu anotei. Eu lembro exatamente o que aconteceu. Olha só como as palavras, como as promessas se cumprem. Isso foi em culto, tá? Então eu ia no culto, eu estava anotando ali. Na minha busca foi dada a revelação e realmente foi uma aprovação, né? Lá em agosto veio um redemoinho, só que Deus mandou para longe. Eu lembro exatamente tudo que aconteceu. E daí, quando foi a palavra de reconciliação, foi Jó 42, o Senhor falou virada de cativeiro. E realmente, meu marido voltou, nós voltamos, só que como ele estava morando em outra cidade, nós começamos a ter crises novamente. Só que a partir de outubro, que foi essa palavra, né? Teve uma outra palavra aqui, ó, de Atos, a descida do Espírito Santo, que até em outubro a promessa se concretizaria. E realmente foi. A partir de outubro, o nosso casamento começou a ir muito bem. Quando foi em dezembro, já não tinha mágoa, já não tinha dor, já estava tudo certo. E o Senhor falou que até dezembro, né, através dessa minha vitória, eu teria outra. E eu tive. Logo depois disso, eu engravidei, né? E estava muito bem, quer dizer, o Senhor cumpriu a promessa dele. Só que a partir do momento que eu ganhei minha nenê, os problemas recomeçaram. Eu não fui sábia e quando ela estava com 7 meses, né, eu novamente voltei ao deserto, que foi o pior deles, que eu fiquei 1 ano e 10 meses. Mas o que eu quero dizer a vocês, falar, nossa, mas essa palavra só você falou e voltou ao deserto. Sim, mas eu voltei porque Deus me colocou? Não, eu entrei novamente com meus pezinhos, porque eu tinha esquecido tudo isso e eu recomecei a trajetória, de certo eu tava com saudade, né? Porque não é possível voltar de novo, depois de tudo que eu tinha aprendido, que era bem o início, por isso que eu falo, foi pouco tempo. Eu não tinha aprendido tudo que eu tinha que aprender. E eu regressei ao deserto, depois já com uma bebê. Mas as promessas de Deus se cumpriram, todas, exatamente como foi pregado. Então, a palavra do Senhor, ela se cumpre no tempo certo. E agora eu entendo, né? Porque que Jó 42 é uma palavra de exaltação, né? E fala, né, Senhor, nessa palavra de Jó fala, Senhor, eu sei que o Senhor tudo podes, que não há nada, né, que ele não possa fazer. E porque foi a palavra da minha primeira restauração, é uma palavra que até hoje me acompanha. Então eu quero dizer a vocês o seguinte, o Senhor cumpre com a palavra dele de uma forma maravilhosa. Nem sempre é quando você quer, mas é quando o Senhor acha que é melhor para você. É quando, acha não, quando ele tem a certeza que é o melhor para você, que é naquele período que você tem que receber aquela bênção, é naquele período que você tem que receber aquela promoção. Então o Senhor sabe. E uma coisa eu falo para vocês, se vocês forem buscar a palavra, busquem com fé, porque aquilo que sai do púlpito é santo, não importa quem está pregando. Se aquela pessoa que está pregando, ela não tem intimidade com Deus ou ela está falando algo que não é verdade, não importa. Porque você não ficará confundido. Todas as palavras que eu busquei, que eu anotei, o Senhor cumpriu. Exatamente porque o Senhor usa de quem Ele quer. E quando alguém sobe a um púlpito para dar a palavra, não importa, a palavra foi dada. Então nós temos que nos guiar pela palavra, né? Muitas vezes o Senhor não fala que Ele usa de quem Ele quiser, né? Mas aquele pastor lá deve ter falado errado. Gente, o pastor pode estar errado, mas o Senhor não deixa nós nos enganar. O Senhor não deixa ninguém enganado. Todas as palavras que eu busquei, elas se cumpriram no tempo certo. E essas aqui que eu anotei foram muito impactantes porque tinham datas. Até outubro, né? Até reconciliação, que foi em agosto, que eu lembro, do primeiro deserto. Então, eu comecei a anotar aquelas palavras que tinham datas, né? Então, dia 8 de agosto foi a revelação, teve uma aprovação muito grande. Daí, no dia 11 foi a reconciliação.
No dia 31 de agosto, o Senhor mandou a palavra que até outubro o Senhor faria a obra por completo. Em outubro a obra estava por completo. Que em dezembro eu teria uma grande vitória e dessa vitória viria outra vitória. E realmente tudo aconteceu. Então, prestem atenção naquilo que foi pregado. Prestem atenção nos detalhes, aquilo que toca o teu coração. Sabe quando você entra no culto e aquela palavra vem direcionada a você? Você fala, meu Deus, a pessoa não me conhece, mas a pessoa sabe tudo da minha vida. Eu não precisei abrir a boca. Eu já falei para vocês que eu gosto de ir numa igreja bem humilde, onde ninguém me conhece, num bairro distante. Eu chego lá, sento, eu ajoelho e oro a Deus. A hora que eu vou buscar a palavra, o Senhor fala exatamente aquilo que Ele quer falar comigo. E eu sinto a presença dEle. Não importa o local. Você recebendo uma palavra, guarde-a no teu coração, que no tempo certo vai se cumprir. Eu não tenho medo nenhum de falar isso a vocês. No tempo certo ela se cumpre, porque nenhuma palavra que vem da boca do trono de Deus, ela vai por terra. Não, o Senhor não nos deixa enganado. A palavra que vem da boca de Deus, ela se cumpre. Assim como está em Isaías 43, agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém impede o operar do Senhor. Ninguém impede o agir do Senhor. O Senhor é aquele que Ele vem no momento certo. Às vezes você pensa que o momento certo é agora, né? O que você está passando é isso que o Senhor tem que fazer nesse momento. Não, né? A gente não sabe. A gente não sabe. O momento certo pode ser daqui 2 meses, pode ser daqui 1 mês, pode ser amanhã também. Mas é o momento de Deus, é aquela preparação. E quando tem aquele culto, sabe aquele culto que você vai buscar a palavra, tem aquele culto abençoado, que você sente a presença de Deus, e quando aquela palavra vem direto ao teu coração, você fala, meu Deus, falou tudo comigo, esse culto foi para mim, como eu voltei diferente. Aquela palavra se cumpre. Então eu quero deixar aqui uma palavra de fé para vocês. Que o Senhor, Ele tem a maneira certa dele agir. E quando Ele age, ninguém pode impedir. O operar do Senhor é perfeito. É perfeito, igual eu falei. Tudo que foi prometido foi cumprido. Que em outubro, né, teria a restauração por completo. Que em dezembro eu teria um milagre. Desse milagre viria outro. Gente, tudo isso aconteceu. Exatamente como pregado. Tudo aconteceu. E depois, né? A dor já tinha passado, já não estava mais doendo, já tinha passado a primeira, a segunda fase, né? Não estava doendo mais nada. E eu voltei a ser a pessoa que eu era no meu casamento, mandona, intolerante. Com um bebê pequeno, então, era pior, né? Porque vem toda aquela carga, né? De você estar cuidando de uma criança pequena, né? Tendo que trabalhar com o marido em casa e tal. Então, aquela situação. E nessa época, eu lembro de dezembro, que foi tiveram 2 milagres, foi quando meu marido foi transferido para minha cidade. Então, o Senhor cumpriu, não cumpriu? Cumpriu, né? E por que eu entrei no deserto novamente? Porque eu fui com os meus pezinhos. Eu fui assim, olha, não vou aguentar, já aguentei tudo, não vou aguentar mais esse tipo de situação. Ah, não vou aguentar, aguentei muito mais depois. Então, eu quero que vocês saibam que quando o Senhor promete, Ele cumpre. Só que nós também, que já tivemos o ensino, nós temos que aplicar aquele ensino. E o que seria aplicar aquele ensino? É continuar orando, continuar buscando, não desesperadamente, não, com mais consciência daquilo que o Senhor é na nossa vida, né? Com aquela, como eu digo, com aquela fé inabalável, que independente do que aconteça, do que o outro fale, do que o outro te humilhe, o Senhor vai fazer. Então, gente, fique na paz do Senhor Jesus. Fique na paz de Deus. O Senhor não nos abandona de forma alguma. Muitas vezes, mas eu vou no culto, não fala comigo. Fala diretamente com você, porque teve muita palavra que o Senhor falou comigo. E eu falava, não é comigo, porque eu não queria aceitar. Mas o Senhor fala com a gente, direto o Senhor fala. Se nós vamos a um culto ali, a gente está recebendo aquela pregação, o Senhor está falando sim. Só que a gente tem que pedir, quando a gente for buscar, eu sempre orava antes de chegar ao culto, eu orava antes, falava, Senhor, eu vou no culto, eu quero que o Senhor fale comigo essa noite, ou essa tarde, essa manhã, fale
de uma forma que, uma particularidade que eu sei exatamente que é comigo que o Senhor está falando. E ele falava. E ele falava exatamente. Hoje você orou, saiu da tua casa e falou que eu queria que falasse com você. Você dobrou seu joelho e pediu que eu falasse diretamente com você. Então hoje a palavra é com você. Gente, como não crer nisso? Na verdade, como desacreditar disso? Não tem como desacreditar de um negócio desse. E aqui, eu olhando, folheando, achei esse caderno antigo, folheando, estavam todos, né, na ordem assim dessas palavras que tinham datas. Eu peguei muitas palavras sem datas e acreditei. Estou aqui dizendo que Deus é bom. Estou aqui dizendo que o Senhor faz. Amém? Então, uma palavra de fé, uma palavra de amor, e quero que vocês continuem buscando, porque agindo Deus, quem o impedirá? Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.